Olá, eu sou o pastor Rogério Correia e esse é o podcast Pensando sobre Verdades Eternas. Seja bem-vindo. De maneira semelhante ao que foi feito na primeira carta de Timóteo, quando Paulo instrui Timóteo a respeito de quais os requisitos para ser um pastor, um bispo, um presbítero, o mesmo o apóstolo Paulo faz quando ele escreve a sua carta a Tito, também jovem pastor, em formação por este Paulo, apóstolo experiente, que no capítulo 1 do livro de Tito, a partir do verso 1 até o verso 11, diz: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar como a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém, por torpe ganância. O apóstolo Paulo, mais uma vez, coloca aqui alguns requisitos para que alguém se torne presbítero. E veja que a direção que ele dá a Tito, um dos primeiros e mais jovens pastores que ele treinou para ficarem à frente de uma congregação, foi: constitua presbíteros, porque o apóstolo Paulo sabe que não é a direção do Novo Testamento, nem a direção de Jesus, e nem a direção dos apóstolos, nem a doutrina que está presente no Novo Testamento, que alguém pastoreie sozinho. Esse sentido da independência, do pastoreio sozinho, da autonomia, essa inclinação que os homens têm a serem reis, a serem deuses por si só, a serem autônomos e não terem ninguém sobre eles e ninguém a quem prestar contas, não é um valor e não é um princípio do Novo Testamento. Eu sei, falo agora como pastor em atividade no ministério, que esteve durante um bom tempo sozinho no ministério, que há uma preparação feita, sobretudo aqueles que passaram por seminários teológicos, assim como eu também passei. Somos ensinados a ficarmos sozinhos, somos ensinados a sermos autônomos, somos ensinados a ter resposta para tudo. O tempo no ministério, a experiência e o relacionamento com Deus, a leitura da Bíblia, nos ensinam que isso não é possível e nem é o que Deus espera de nós. Deus não quer nenhum pastor caminhando sozinho. Isso é um verdadeiro abismo. Como diz Sérgio Franco, um pregador da palavra, um presbítero da Igreja do Senhor Jesus, Jesus não permitiu que um discípulo fosse sozinho nem mesmo para buscar um jumento, mas quando ele precisou do jumentinho para a entrada triunfal, ele pediu que dois fossem e trouxessem o jumento. Não é bom que estejamos sós, é naturalmente uma brincadeira, mas não é bom que estejamos sós, muito menos em se tratando de direção e de governo da Igreja do Senhor Jesus. E Paulo dá esta ordem estrita, direta a Timóteo, assim como dá também agora nesse texto a Tito: constitua presbíteros, estabeleça presbíteros em todas as cidades, ou melhor, de cidade em cidade. Cada cidade deve ter um conjunto de presbíteros que dê em direção à Igreja do Senhor Jesus. Em outro momento oportuno, falarei sobre a unidade, a necessidade desses presbíteros andarem juntos.
mas quero ainda aproveitar para falar nessa parte 2 de requisitos para pastor sobre os mesmos valores que Paulo impõe a Tito. Quem deve ser presbítero? Quem deve ser escolhido como presbítero? Quem deve atuar como presbítero? Aqueles que sejam irrepreensíveis, maridos de uma só mulher, que tenham filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução nem são desobedientes. Então, os requisitos são basicamente os mesmos, de que eles sejam irrepreensíveis, como dispenseiros da casa de Deus, não soberbos, não iracundos, não dados ao vinho, não espancadores, não cobiçosos de torpe ganância. E Paulo, inclusive, fala que já naqueles dias havia pessoas que andavam por aí buscando fazer discípulos para si mesmos por causa da torpe ganância. Então, se há algumas coisas com as quais o ministério não concorda e não combina, é com presbíteros que não atendam a estes requisitos. E aí eu lembro aqui também uma fala do pastor Luciano Subirá, num dos seus vídeos interessantes sobre isso, quando ele, espantado, diz: eu nunca pensei que nós tivéssemos que voltar no tempo presente a falar sobre coisas tão elementares. É necessário que o bispo seja marido de uma só mulher. E aqui Paulo impõe a mesma coisa, dizendo que ele deve ser marido de uma mulher. Nós estamos vivendo tempos tão estranhos que parece que as pessoas estão lendo isso como se o pastor ou o presbítero, o bispo, pudesse ter apenas uma mulher de cada vez, mas pudesse casar e descasar e casar de novo livremente. Os textos bíblicos nos apontam que não. Quando um bispo, um presbítero, um pastor tem mais de um casamento, ele não deve estar em posição de governo. Ele não deve atuar como uma referência para a comunidade. Além disso, todos os outros requisitos apontam para o caráter. Ele deve ser justo, deve ser íntegro, deve ser manso, deve ser transparente, deve ser moderado, deve ser alguém que traga sempre equilíbrio às situações que lhe são postas de dificuldade no ministério. Deve reter firme a palavra fiel, deve manejar bem a palavra da verdade, como diz Paulo a Timóteo, não ter do que se envergonhar no que diz respeito ao trato da palavra, a doutrina da palavra, a sã doutrina, e deve estar preparado, inclusive, para combater as heresias e os problemas que se achegam até a igreja, porque Paulo adverte a Tito, dizendo: há alguns que estão trabalhando por torpe ganância para corromper a igreja do Senhor Jesus com falsas doutrinas ou ensinamentos que escravizam a si mesmos. Estes requisitos são apresentados pela Bíblia no Novo Testamento para alguém que deseja se tornar um pastor, um presbítero, um obreiro, um bispo. E não devemos deixar de atentar para estes princípios. Se você está em um lugar em que seu pastor, seu líder não corresponde a esses princípios, trate de ajudá-lo, advertindo, mostrando esses textos a ele. E se você entender que estas coisas não foram suficientes, procure um lugar onde você tenha um líder que seja responsável, cumpridor das Escrituras antes de todas as coisas. Que Deus te abençoe, que você tenha no Senhor um ótimo dia. Ficou com dúvidas ou quer sugerir temas para o nosso podcast Pensando sobre Verdades Eternas? Escreve para a gente, igrejadaflorestaacre@gmail.com. Não esqueça de nos seguir também nas plataformas Spotify e Apple Podcasts. Se está nos ouvindo pelo YouTube, curta e compartilhe.